pessoa lindíssima, mais um episódio do Inova no Ar e eu sou a Milene Salomão, apresentadora. Hoje o meu convidado, ele é uma sumidade. Ele é uma pessoa altamente preocupada com a ciência e com um gosto muito apurado por tecnologia e inovação. Ele conseguiu desenvolver em bases muito sólidas, em firmes pilares, uma carreira linda na odontologia e com uma capacidade extremamente empreendedora, ele foi capaz de criar coisas maravilhosas. Eu nem vou adiantar aqui tanto, né? Mas produtos e serviços maravilhosos que vão estar aqui, ó, à disposição de todos vocês. Hoje, com muito orgulho e com muita alegria, eu estou aqui com o Dr. Fábio Bezerra. Professor Fábio, que alegria em tê-lo aqui hoje. Milene, a alegria é toda minha. Obrigado pelo convite. Você sabe, assim, eu estava muito ansioso para vir te ver. Parabéns pela sua carreira, parabéns por mais esse sucesso que é o podcast. E poder conversar com você, para mim, realmente é motivo de muita alegria. Pode ter certeza que eu estava contando as horas pra gente estar juntinho aqui. E quem super contou as horas foi eu, né? Hoje a gente vai conversar... Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante. O futuro, de verdade, ele já chegou. A gente vai conversar neste momento sobre odontologia preventiva e, claro, que mecanismos de atuação na odontologia preventiva de alta performance. Melhor pessoa não poderia ser, né? Então, Dr. Fábio, vou repetir, muito obrigada mesmo pela sua presença aqui hoje. Ai, que ótimo, né? Bom, primeiro, o tema é super relevante. Eu acho, assim, que quando você me convidou, a gente podia falar de muitas coisas, né? Mas falar sobre carreira, sobre odontologia, que a gente ama tanto, né? Os seus, né, seguidores, as pessoas que acompanham os seus programas, sabe que sempre você traz temas muito relevantes. E a gente olha sempre a odontologia com uma visão muito crítica, né? No sentido de como a gente pode melhorar a vida das pessoas, como que a gente pode fazer isso da maneira mais social possível, mas ao mesmo tempo olhando para o fato de que cada dentista é um empreendedor. Cada consultório é uma microempresa. Sim. E a gente precisa pensar na carreira hoje e também no futuro. Então a gente tem desenvolvido muitas coisas interessantes, algumas novidades no programa seu, hoje para a gente também poder discutir. E a ideia é essa, é tentar levar um pouquinho de conteúdo para quem está em casa, para que possa tornar-se o dia a dia um pouquinho mais feliz. Se por acaso alguém não te conhecer um pouco ou mais dentro da atuação da área profissional, eu queria começar o programa assim, pedindo para que você fale um pouco sobre sua trajetória, que é uma trajetória lindíssima. Tive a oportunidade de assistir algumas aulas durante minha formação, especialização na ABO. Quem me apresentou o senhor foi professor Kleber Meirelles, que adoro demais também. Enfim, então você tem realmente um olhar e uma forma de atuar bem fora da curva no que a gente está acostumado a ver na odontologia aqui no Brasil, né? Então eu queria entender mesmo de verdade quais foram as situações, os princípios norteadores ou os insights, o que é que lhe fez fazer toda essa grandiosidade de coisas lindas e maravilhosas que você conseguiu construir na nossa profissão. E isso é um motivo de muito orgulho, inclusive, né, como colega. Obrigado, Milene. Bom, assim, eu sou apaixonado por tudo que eu faço, sou casado com uma dentista, então a minha história com Salvador, ela é maravilhosa. Na verdade, sou no interior do estado de São Paulo, cidade bem pequenininha chamada Dracena. Fiz minha graduação na USP de Bauru, né, me formei em 1990, então são 35 anos de carreira. Desde então, fiquei muito envolvido na parte de implantes dentários, então aqueles colegas que trabalham na área talvez já tenham ouvido falar um pouquinho do meu nome. E na minha carreira, eu explorei alguns pontos que talvez alguns colegas não tiveram a chance e oportunidade para explorar. Então, eu tive a oportunidade de entrar na área industrial muito cedo. Então, eu fiquei por 21 anos numa empresa chamada Sim Implant System, onde eu tive a honra de conhecer o Dr. Ariel e a Dona Neide Lenharo em 2003. Então, a gente começou essa fábrica no bairro da Moca, em São Paulo, com um pequeno torno, com 6 funcionários. Essa empresa, em 2023, foi vendida por R$ 2 bilhões para Henry Schein. E hoje a empresa está em 30 países. Então, eu tenho a honra
de poder representar um lado da odontologia um pouco mais voltado para o empreendedorismo. Dei aula em 18 países, praticamente no Brasil todo, 5 livros publicados, artigos, e eu Mais de falo 120 artigos. mais 120 artigos, e eu falo assim, sabe, Milena, com muita humildade, assim, não tenho nada de me vangloriar daquilo que eu fiz, mas muito mais de poder devolver às pessoas que acreditaram em mim um pouco daquilo que eu pude contribuir para desenvolver novos produtos, para gerar emprego, para gerar imposto, para transformar a nossa profissão numa profissão sempre assim muito ética, muito precisa. Então, quando eu falo da minha carreira, eu falo assim que eu tive sorte, tive honra, tive oportunidade de trabalhar. Às vezes as pessoas falam assim, Fábio, cara, por que que você ainda está trabalhando, né? Por que que você não precisa mais trabalhar? É uma frase que para mim não tem o menor sentido, Milena. Quando a pessoa fala isso, ela pode estar se referindo à parte talvez financeira. Talvez eu não precisasse trabalhar hoje tanto quanto eu trabalho, mas é muito mais do que isso. É criar coisas novas, é poder estar aqui com você, bater papo, Então, é a gente pensar em coisas diferentes. Então, acho que essa inquietude fizeram com que o tempo todo a gente ficasse pensando e a gente não faz nada sozinho. Muita gente boa e passou pela minha... perfeita essa frase, Exato. né? Não, ninguém faz mesmo absolutamente nada sozinho. Mas eu acho assim muito incrível, não só a visão empreendedora, né? Mas a capacidade visionária também. E o tema que a gente vai falar aqui agora, eu acredito realmente que é uma capacidade de olhar algo que está tão na nossa frente, mas eu acho que talvez por estar tão perto a gente não enxergue o nível de profundidade da importância do tema que a gente vai discutir hoje. E aí eu vou entrar já no nosso assunto, né? Falar dessa odontologia preventiva de alta performance. Uma coisa importante, eu acho que é um paradigma, inclusive, do nosso país. O Brasil ele é altamente reconhecido por sua qualidade técnica em áreas da reabilitação, da estética, né? Dentro da nossa área de atuação, da nossa profissão, que é a odontologia. E, em contrapartida, um monte de patologias completamente evitáveis, a área do esperodontal, algumas complicações também periimplantares, enfim, se desenvolvem e elas são completamente possíveis de se atuar de maneira preventiva. E aí vem a minha primeira pergunta: onde é que você vê o porquê dessa divisão, né? O porquê dessa visão, digamos assim, dicotômica até desses dois pilares? Bom, sua colocação ela é perfeita, Milene. O que a gente tem visto é assim, bom, temos uma das melhores odontologias do mundo, isso é fato, como você falou, mas um ponto que eu acho que é importante é que durante muitos anos a gente focou na doença, só na doença, né? Então, o paciente tem lá um problema periodontal, eu coloco o implante, tem uma cárie, eu faço uma restauração maravilhosa, eu tenho que fazer o implante, eu uso um fluxo digital e por aí vai. E o mundo mudou. Eu acho que o foco agora ele é totalmente em saúde, né? Se pegar os nossos pais, por exemplo, né? Aqueles que têm a sorte de ter os pais vivos ainda com 70, 80, 90 anos ativos, com qualidade de vida, buscando fazer uma academia, buscando continuar trabalhando, continuar ativo. E nós, por uma certa glamorização da odontologia, que onde é o bacana é você fazer harmonização orofacial, laminados cerâmicos, alinhadores, né, transparentes, implantodontia, isso é lindo, não tem nenhum demérito nisso, mas isso é tratar a doença. Então, eu vou te contar algumas histórias que são muito interessantes, assim, Milene, a gente vai dar um bate-papo entre amigos, né? Ótimo. Eu fui convidado para conhecer a Marinha do Brasil. Eu fui no centro, isso fica lá no Rio de Janeiro. É incrível, é incrível. Você olha a odontologia da Marinha do Brasil e você fala que orgulho de ser brasileiro. São 104 consultórios montados, trabalhando com o que tem de melhor do mundo para poder cuidar das nossas Forças Armadas especificamente. Ao visitar essa clínica, eles trabalham da odontopediatria à odontogeriatria, com um nível de preocupação com o cuidado básico maravilhoso. Então você olha que se a gente realmente começar desde a primeira infância um trabalho sério, cada vez menos a gente vai precisar fazer alta complexidade. Então muitas vezes eu olho para colegas que estão desanimados às vezes com a profissão, o consultório às vezes sem muitos pacientes novos. Poxa, estou aqui correndo atrás de pacientes novos. Eu falo assim, por que você não atua na saúde? Por
Se você não quer programas preventivos diferentes, faz teste salivar, faz análise de perfil de paciente, coloca ele dentro de um programa preventivo e você vai cuidar desse paciente a vida toda. Eu tenho uma clínica aqui no Itaigara que tem 28 anos no mesmo lugar. Eu estou tratando a terceira geração. Olha, Eu tratei o avô, legal. tratei o pai, agora eu estou fazendo exodontia de terceiros molares dos netos. Isso é lindo, é legal. Minha clínica sempre vai estar cuidando de pessoas de maneira preventiva. E para responder sua pergunta, eu dei essa volta longa, a única especialidade da odontologia que permite tratamentos recorrentes de qualidade é a prevenção. E se eu fiz uma restauração bem feita, é para ela durar a vida toda, eu vou fazer uma vez só. Se eu fiz um implante bem feito, ele vai durar a vida toda. Mas esse paciente vai continuar demandando educação, saúde, monitoramento a vida toda. Então, acho que é olhar com carinho, talvez para a parte mais bonita da odontologia, que é a prevenção. Uma mudança mesmo, né, de atitude, de olhar, de percepção. E eu falo isso com carinho e como empreendedor. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu muitas vezes já ouvi falar, vem aqui, faz o orçamento comigo e a limpeza de graça. Não faz o menor sentido. Nenhum sentido. Tem sentido. Eu já ouvi isso tantas vezes. E muitas vezes a pessoa fala, o que você trabalha com? Eu trabalho com prevenção. Parece que é menor. É o contrário. Na verdade, se você olhar, a prevenção ela dá margem de lucro de 72%. Nenhuma outra especialidade odontológica, nenhuma, zero, dá margem de 72%. Se você olhar a harmonização orofacial dá abaixo de 20%. Então, se você cobra R$10.000 para fazer qualquer tratamento, o que eu estou dizendo é o seguinte, R$10.000 em prevenção vai sobrar 7.200. R$10.000 em harmonização vai sobrar 2.000. É incrível a É incrível. discrepância. É incrível. E muitas vezes a pessoa não faz a conta de que você precisa pensar no quanto... Imagina o nível de estresse, menino. Você clinicou por muitos anos, ensina em muitas faculdades, tem uma legião de ex-alunos, É né, verdade. que lhe seguem. Você fazer baixa complexidade é muito menos estressante do que fazer alta complexidade. E com certeza. No meu consultório, normalmente eu recebo casos extremamente complexos. Você faz o tratamento, você ganha bem por isso, você é bem remunerado, e isso é justo, mas você trabalha no limite. Então, quem mantém minha clínica funcionando hoje muito é um programa de prevenção bem estruturado. Que maravilha. Tô doida para chegar nele, viu? Bacana. Eu vou só pedir para que quem nos assiste, que não acompanha a realidade da nossa profissão, né? E quem nos assiste também não são alunos exclusivamente da área da odontologia e são pessoas que nem da área de saúde também são, enfim. Então, só para a gente contextualizar e conseguir compreender um pouco melhor. Quando eu olho a odontologia preventiva, da forma como ela veio sendo praticada até o momento atual, qual é a grande mudança que você percebe nos tempos atuais pensando em prevenção odontológica? Eu acho que a primeira mudança é que o paciente mudou. O paciente hoje ele é muito bem informado, né? Com as ferramentas de busca, com um smartphone na mão, ele sabe se você é bom, o que você faz, o que você janta, onde é que você está, porque todos nós estamos em redes sociais. E todas as vezes que você olha, né, aquilo que te gera desejo, satisfação e por aí vai, isso está muito relacionado à saúde. Hoje, as novas gerações, se você pega, por exemplo, geração Z, para cá, para os mais novos, né? Os millennials, por exemplo, eles têm uma preocupação com sustentabilidade, têm uma preocupação com a parte de veganismo, tem com os propósitos do dentista em si. Então, quando a gente olha o perfil do público, o nosso público, ele normalmente não está tão preocupado se ele vai ter ou não cárie, se ele vai ter ou não doença periodontal. Ele está muito mais preocupado com qualidade de vida. Sim. Sempre de ter uma vida saudável, que precise cada vez menos tá no médico, tá no dentista. Então, acho que a principal mudança foi o perfil do cliente mudou. O perfil do cliente hoje ele busca um atendimento muito humanizado. Então, é um dentista que olhe para ele nos olhos, que entenda que ele é uma pessoa, muito mais do que um dente. Então, acho que isso é importante. E cada vez que você começa a olhar mais para a pessoa de uma maneira mais generalista, você tem que entender que a prevenção é manutenção de estado de saúde. Sempre. E se eu estou trabalhando em manutenção de estado de saúde, normalmente eu tenho o paciente muito mais cooperativo.
Então, eu acho que a grande mudança chegou num momento em que o Brasil tem 439 mil dentistas, esse é um dado da semana passada do site do Conselho Federal de Pouquinho Odontologia. São mais do que para não dizer o contrário. 20% dos dentistas do mundo estão Meu aqui. Deus do céu. E todo mundo, muitas vezes, brigando, entre aspas, pelos mesmos pacientes. Aquele paciente que vai pagar caro, que vai fazer um tratamento super complicado e acaba faltando o paciente. Enquanto, se você olha para um lado realmente um pouco mais humanizado, todos os pacientes precisam de algum tratamento preventivo. Então, acho que essa é a grande mudança. É isso, que incrível. Eu acho assim, a pessoa ter a sacada de olhar o que esteve sempre tão perto. E a gente não. Eu ia deixar para perguntar depois, mas eu fico querendo chegar logo na cereja do bolo. Quando a gente fala em odontologia preventiva de alta performance, onde é que está centrado exatamente o ponto? São em materiais bioativos, em procedimento, enfim, onde fica o X da questão? Olha, para mim o X da questão é na individualização do diagnóstico. Então, quando a gente fala assim, eu vou fazer alta performance, o primeiro ponto é você entender quem você está tratando. Então, se eu tivesse que elencar e essa resposta é um pouco mais complexa, eu diria que porque se você não conhece a causa, Milene, estipular, né, o tratamento preventivo de alta performance ideal é muito mais difícil. Vou te dar alguns exemplos. Vamos supor, alguns distúrbios alimentares. Por exemplo, na época que eu me formei, né, eu sou mais velho que você, claro, mas a gente não discutia muito isso. Não, cárie é causada por biofilme. E a gente não levava em consideração que você pode ter hoje muitos jovens com distúrbios alimentares que geram, por exemplo, quadros de bulimia com vômitos frequentes. E eu tenho um pH bucal absurdo. Eu posso ter jovens utilizando vape. Eu posso ter jovens utilizando ansiolíticos que alteram totalmente o fluxo salivar, né, gerando um quadro de xerostomia. Eu posso ter quadros de estresse altamente complexos e que se eu sento numa odontologia preventiva de alta performance, eu vou dizer para aquele paciente, olha, o seu programa de prevenção desenvolvido para você, ele engloba educação, sempre como base, falar de prevenção, ensinar a escovar os dentes, ensinar a corar a placa, enfim, aqui o básico. Mas eu tenho que montar esse quebra-cabeça usando testes moleculares, testes moleculares, biomarcadores, para que eu possa falar assim, Milene, o seu programa ele vai incluir exemplos, tá? Vamos ter que então fazer a escova adequada, o creme dental adequado, o enxaguatório por X tempo possível, vamos ter que melhorar o seu fluxo salivar, nós vamos ter que utilizar algum tipo de probiótico, algum tipo de compensação. Por quê? Porque você tem fatores de risco adicionais que te colocam em risco. E eu amplio a prevenção, Milene, muito para a boca como um todo. Porque muitos anos, dentifrício fluoretado. Eu acho que nem cabe discussão aqui. Dentifrício sempre vai ser fluoretado. Já está posto, né? Nem Tá se discute. posto, não se discute, a não ser que o paciente não tenha dentes, né? Já que o flúor ele é anticárie. O paciente desdentado total não precisa de um creme dental fluoretado. Assim como a criança, o bebê que não tem dentes. Sim. Mas, no geral, fluoretado, ótimo. Mas o paciente ou a odontologia, ele é muito mais do que dente. Eu tenho inflamação gengival, eu tenho inflamação periimplantar, eu tenho ressecamento de mucosa, eu tenho um paciente oncológico que fez ou está fazendo radioquimioterapia com lesões importantes de mucosa. Então, a prevenção de alta performance é eu poder fazer uma odontogeriatria de alta performance, onde eu vou utilizar, por exemplo, um ácido hialurônico na concentração certa para hidratar a mucosa de um paciente oncológico e eu vou prescrever um creme dental com a quantidade de fluoreto solúvel ideal para a criança, para o adolescente, e eu tenho que olhar para o adolescente que montou um aparelho fixo ali e tem dificuldade de higienização e está desenvolvendo um quadro de mau hálito, sangramento por conta da falta de higienização. Então, acho que o principal ponto é, a partir do momento em que eu sente com o paciente e pense que ele tem nuances que precisam demandar cuidados diferentes, eu consigo fazer um programa
maravilhoso. E aí eu vou usar tudo que a odontologia tem de maravilhoso. Eu posso usar escaneamento para fazer monitoramento de desgaste de dente. Há quantos anos a gente vem falando de bruxismo? Pois é. Era bruxismo. Ele é importante? Ele é importante. Erosão é importante. Então, por que eu não crio no meu consultório e uso o scanner para fazer o escaneamento, dando exemplos, tá? Da boca do meu filho, exatamente, ou do meu filho adolescente. Por quê? Porque se eu escaneio esse paciente todos os anos, e esse é um exame absolutamente não invasivo, eu vou escanear, é como se eu guardasse modelinhos do meu paciente, eu consigo monitorar quanto ele está desgastando de cúspide. Eu posso monitorar o início de uma classe 5, por exemplo, uma cárie, uma lesão cervical, cariosa ou não cariosa, de maneira preventiva. Eu posso, inclusive, utilizar isso como um mapa para um tratamento futuro. A gente nunca quer que isso aconteça, mas vamos imaginar que eu venho monitorando esse paciente ano após ano. Se ele, por exemplo, bater a boca por alguma queda, alguma coisa nesse sentido, e o dente fraturar, eu já tenho o arquivo digital desse paciente. Facilita a vida, né? Facilita. Então, é a odontologia terapêutica vista de maneira preventiva. Hoje eu penso muito mais no scanner para quando o problema já aconteceu do que para prevenir que ele aconteça. Então, acho que a beleza está em usar essa odontologia maravilhosa e todas as suas ferramentas, focar no indivíduo como todo, e a gente vai colocar o jogo no outro patamar. Outro nível de jogo mesmo, outro né? nível, outro patamar. Gente do céu, queria ver assim, eu queria ver o dia que você teve esse insight, como é que você se sentiu? Você ficou assim, gente, olha, eu acho que você vai junto. porque isso é uma mudança de olho, sabe, é uma mudança de paradigma mesmo, né? Eu acho que é uma mudança de paradigma. Assim, o fato de eu ser periodontista de formação, acho que a periodontia ela traz muito isso da prevenção. Ser casado com uma odontopediatra há 35 anos juntos, então a gente sempre teve um olhar muito carinhoso para a odontologia preventiva. Mas eu acho que andando muito, vendo muito, escutando muito, a gente começou a ver que desapareceram dos congressos grandes discussões. Você não vê uma escova de dente, por exemplo, em grandes discussões em congressos. É como se, entre aspas, a prevenção por um tempo ela ficasse numa prateleira ali, pequenininha, meio fora dos grandes holofotes. E a gente percebeu, Milene, aí eu vou tentar responder a sua pergunta de maneira muito, muito direta. Eu tive o prazer, como eu citei mais cedo, de trabalhar numa das maiores empresas de implantes do mundo, que é a Sim Implantes, onde eu tenho grandes amigos, né, temos negócios juntos, enfim, é uma das melhores empresas do mundo, incontestavelmente. Mas olha que paradigma a gente tem. O Brasil é o segundo maior mercado de implantes do mundo. Que pode, né? É isso. Ano passado, 2024, a gente teve mais ou menos 3,5 milhões de implantes colocados aqui. E eu me considero parte da história. Por quê? Porque se eu faço implantes desde 1990, trabalhei numa das maiores indústrias do mundo, criando implantes maravilhosos, eu sou parte desse ecossistema. Só que quando eu comecei a criar os implantes, trabalhar com implantes, não existia a doença periimplantar. O CID, Código Internacional de Doença Periimplantar, ele tem menos do que 20 anos. E quando eu olho para o índice de doença periimplantar no Brasil, ele é de 44,6%. Então, o que eu estou dizendo é assim, dos 3,5 milhões de implantes colocados no Brasil, em 5 anos, quase 1,5 milhão vai estar doente. Por quê? Porque eu não olhei para a prevenção. Eu criei os melhores implantes. Quando eu falo a indústria, a odontologia, não sou eu, Fábio, mas nós olhamos com tanta ênfase por criar uma implantodontia maravilhosa que eu esqueci que os agentes causadores da doença periodontal que levaram à perda do dente são os mesmos agentes causadores das doenças periimplantares. Mucosite. Então, isso começou a me gerar uma inquietude muito grande parecia que eu estava enxugando gelo. Ou seja, como periodontista, eu não fui capaz de evitar a perda do dente. Como implantodontista, eu não vou ser capaz de evitar a perda do implante, não faz sentido. Eu ia perder a minha inteira caminhada nesse mundo, aqui trabalhando com alta tecnologia,
sem cuidar da causa. Então, eu acho que a própria frustração de uma implantodontia, que é considerada uma das melhores do mundo, porém, sem cuidados preventivos à altura, geraram esse insight que você falou. Gente, vamos olhar para o outro lado. Incrível, né? Caso contrário, a gente não vai resolver isso. E o que eu acho interessante é que depois que alguém esclarece, fica óbvio. Mas ele estava na cara ali o tempo inteiro. Mas precisou, doutor Fábio Bezerra. Né? É um louco, né, de olhar para isso e colocar o dedo na ferida. Eu uma vez estava sentado com um grande professor, ele é brasileiro, chama Rodrigo Neiva, ficou bastante tempo em Gainesville, na Flórida, atualmente ele está na UPenn, nos Estados Unidos também. E conversando com o Neiva, um periodontista espetacular, sentamos, falei, Neiva, cara, para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo, né, na nossa vida? Ele falou, Fábio, ou alguém olha para o controle da doença, ou a gente não tá e vai levar para lugar nenhum. Então, aquela conversa com o Neiva foi muito importante para a gente olhar e falar assim, não, vamos olhar para a prevenção, vamos utilizar tudo que a gente sabe, vamos beneficiar muito mais gente. Porque assim, Milene, também é frustrante você poder fazer a melhor odontologia do mundo com todas as ferramentas para poucos. Eu já ia perguntar sobre a disponibilidade em larga escala. Como é que isso seria feito? Seria feito. É isso. Então, para larga escala, é baixa complexidade. Então, quando a gente fala de fazer alta performance em prevenção, vou te dar alguns exemplos, tá? Ótimo. Teste salivar básico. Existem testes salivares que você faz análise de DNA. Vou te fazer uma sugestão. Convide a professora Débora Heller para estar aqui. Débora, se você estiver assistindo, vem aqui que a Milene é fera demais. Mas a Débora é outra brasileira que eu admiro muito, muito tempo em Boston, talvez uma das maiores autoridades. Eu li um artigo que foi escrito por vocês dois. Exatamente, em conjunto, e a Débora já publicou muita coisa bacana nesse sentido, no qual a gente pensa assim, olha, você tem testes salivares disponíveis no Brasil, super sofisticados, avaliando DNA, fazendo testes usando genômica de altíssimo nível, que, claro, tem um custo operacional um pouco mais avançado, mas você tem testes salivares, por exemplo, para você fazer uma cialometria, um teste no seu consultório, para você ver fluxo, para você ver pH, para você ver turbidez, que são testes que custam pouquíssimos reais, que todo mundo pode fazer. E com isso eu vou ver, o principal mediador da doença é a saliva. Então, se todo paciente que chegar no seu consultório, no meu consultório, amanhã você acrescenta um teste que é simples, vai gerar um resultado espetacular e como empreendedor /técnico, o seu paciente começa a sentir a diferença. Fala, poxa, eu vim para esse consultório, ninguém nunca testou meu fluxo salivar, ninguém nunca corou placa da maneira que você está fazendo, fotografou e colocou numa tela de 80 polegadas. Ninguém escaneou a minha boca para demonstrar que eu tenho problemas e depois eu fiz um outro escaneamento e sobrepus, 1 ano, 2 ou 3 anos depois, e a própria sobreposição dos escaneamentos já me dá áreas de desgaste, área de recessão gengival de maneira muito preventiva. Você falou do teste, tem uma das aulas de fisiologia, aulas práticas, é exatamente o teste de acielometria. Eu ensino os alunos, aí a gente fala sobre todos esses aspectos. Eu falo, gente, você acabou de falar, não foi combinado, tá certo, gente? Não combinamos, tá vendo aqui, ó? Tá compactuando da mesma ideia que eu coloco para vocês em sala de aula. E eu falo da efetividade desse teste, da capacidade que ele tem de nos nortear em relação à tomada de decisão e outra, a trabalhar também de maneira educativa aquele paciente, porque tem pacientes que eles precisam ver mesmo, tem que trazer para o concreto, para que haja uma mudança verdadeira, né? Enfim, já estou empolgada aí para virar essa paciente aí, né? Que bom. Já estou querendo ser essa paciente. Eu me lembrei agora, enquanto você estava falando, de uma situação. Você tem um hall de produtos que trabalha tanto também de maneira muito eficiente na área preventiva, mas ele tem tem produtos terapêuticos também, da New Dental Care.
né? Eles entram nessa ideia também de odontologia de alta performance, são coisas diferentes, como é que você... Total, Milene. Aí a gente tem, né, a empresa chama New Dental Care. Eu tenho a alegria de ser sócio do professor Dr. Ariel Lenharo, meu mestre, amigo, mentor, uma amizade de 34 anos. Puxa, Então, dois dentistas, o Dr. Ariel, bem fundador legal. da Sim, e ele me convidou para montar essa fábrica, fica em São Paulo. Então, você, né, sua audiência está super convidada a conhecer a nossa fábrica lá. Mas outra inquietude, sabe, Helene? A gente, enquanto dentista, muitas vezes eu me via com dificuldades na prescrição, muitas vezes por falta de opção. Então, eu falava, beleza, eu trabalho só com implantes. Qual creme dental desenvolvido para implantes? O Brasil não tinha, né? O mundo não tinha nenhuma linha desenvolvida para isso. Tá, né? Então, você começa a encontrar algumas lacunas da mesma forma. Por exemplo, a gente está trabalhando no desenvolvimento agora de uma linha completa de produtos para paciente oncológico. Por quê? Porque só tem marcas internacionais com alto custo e muitas vezes com baixa efetividade. Então, pela falta, né, e aí o lado empreendedor mostrando um pouco disso também, de boas opções específicas, porque se eu tenho fluoreto maravilhoso para um paciente dentado, para um paciente desdentado com implantes, além dele não ter nenhum benefício, porque não vai existir cárie no titânio, eu tenho uma oxidação de superfície que pode gerar, sobretudo, mau hálito para o paciente. Então, eu tive que olhar junto, sempre que eu digo tive, tem um conselho com 12 cientistas que trabalham enorme, o farmacêutico que desenvolve as fórmulas tem 42 anos de USP, então são pessoas assim, eu sempre brinco De alta performance. de alta performance, eu diria assim, se você me perguntar, eu acho que eu tenho algumas qualidades, sem falsa modéstia nisso, mas eu acho assim, eu sempre enxergo o melhor nas pessoas. Dificilmente eu faço qualquer pré-julgamento negativo. E isso traz sempre muita gente boa circulando ao meu lado. Porque assim, quando a causa ela é nobre, ela é bacana, você entende que a gente ganha junto, que a gente perde junto, que quando as coisas dão errado, eu olho no espelho. Tem muita gente que olha para o lado para encontrar culpados. Eu sempre tive isso comigo. Então, se deu certo, eu olho para o lado porque tem muita gente andando comigo. Se deu errado, eu olho primeiro para o espelho, porque normalmente ou eu não fui bom o bastante, ou eu não escolhi as pessoas adequadas para estarem comigo, ou o projeto não era bom, ou o tema não era relevante. Então, quando a gente resolveu, de fato, olhar para a prevenção e colocar isso embaixo de um grande holofote, não daria para fazer isso sem linhas de produtos desenvolvidas e validadas para isso. Aí, quando eu falo de desenvolvimento, eu vou desde teste molecular, então eu tenho que olhar para a molécula, tenho que olhar para a célula, para tecido, eu tenho que envolver grandes pesquisadores e universidades validando isso, porque você vai brigar com uma indústria que é gigante, Exato. né? Quem era o louco, e aqui está o louco sentado junto com você, para criticar a clorexidina? São Pois é. 70 anos que a odontologia não muda. 0,12% de digluconato de clorexidina. Há 70 anos, e a gente sabe que mancha os dentes, altera o paladar, altera o pH, é irritante de mucosa, retarda a cicatrização. Alguém tinha que olhar e falar assim, não, a clorexidina é ótimo, é incontestável, mas a odontologia é melhor do que isso. Eu posso ter produtos, eu tenho que ter produtos mais sofisticados do que isso. Não estou sozinho nisso, tem grandes indústrias no Brasil olhando para isso também, mas eu acho que educação é o primeiro pilar, educação para a prevenção. Então, o dentista, boa parte do seu público, né, está na graduação, ou já é formado, está na pós-graduação, ou é paciente, então entender que existe causa e efeito. Então, primeiro pilar, educação. Segundo, individualização para que você monte um programa bem montado. Bem específico. Bem específico. Terceiro, um pilar onde você usa os produtos certos. Se a gente imaginar, o único produto que você, 96,1% dos brasileiros usam todos os dias, é pasta de dente. Exato. Não existe nenhum outro produto, a não ser tomar água. Ninguém supera. E eu não posso ter, então, no produto que todo brasileiro toma, 96% tomam ou usam todos os dias, algo que não seja bom para ele.
Às vezes um paciente chega para mim e fala assim, doutor Fábio, eu fiz aqui umas resinas maravilhosas, tal, e estou utilizando esse creme dental para clareamento. Eu falo, não faz isso, tá tudo errado. Com esse creme dental, você vai destruir aquilo que o dentista construiu. Mas o paciente é leigo. Então, por isso que eu falo que, primeiro, olhar para aquilo que a gente prescreve, o dentista ele é a autoridade, ele é o responsável por diagnosticar e indicar o produto certo. Indicar o produto certo, você vai ter bons resultados por muito tempo. Acho que essa é a ideia. Eu estava assistindo aquela live também, que por sinal foi maravilhosa. Eu comentei na hora lá, né? Eu tive vários insights para as minhas aulas e eu achei assim muito interessante e engraçado, né? De novo, é ver o óbvio, né? Quer dizer, que a essa altura do campeonato, eu me formei em 98, estamos em 2025, para eu me dar conta que os cremes dentais eles não são prescritos de maneira precisa e característica para cada caso. Não. Cada um vai lá na farmácia, pega, ou no supermercado, pega, leva para casa e tal. E eu esqueci o nome do colega, do professor que deu. Ailson da Nóbrega, Pronto. grande profissional de Manaus, Exato. enfim, Foi excelente. muito proveitoso ali para mim. Eu falei para ele que ele já está assim previamente convidado quando ele circular aqui por Salvador, antes dele chegar. Eu pedi para que ele se comunicasse comigo e tal. Eu achei o tema extremamente relevante. E novamente, quer dizer, a gente precisa que alguém nos fale o que estava na cara o tempo inteiro e a gente não enxerga. Eu não sei, quer dizer, eu até sei, mas eu não vou aqui emitir minha opinião, vou perguntar a sua. Tá só para aí, ó, me livrando do. Mas não é nada demais, não. É que eu imagino qual é a resposta, né? Mas na verdade eu tenho que lhe fazer as perguntas, só estou entrevistando, senão eu falaria sozinha, né? Mas a questão é, onde é que está o X da questão? Porque as universidades ainda não se deram conta de que isso é extremamente necessário. É o nosso carro-chefe, é o cirurgião dentista que indica a escova, o fio dental, o creme dental. E por que que o creme dental, que é um produto químico, né? Com formulações específicas, por que que ele não é prescrito como medicação, em alguns casos, sobretudo. Então, onde é que está novamente esse ponto? Onde foi que essa informação precisa se perdeu no sentido dela não ter sido explorada, que eu acho que a mudança tem que vir da base, né? Não adianta, quer dizer, sempre adianta a gente mudar daqui em diante, mas eu acho que a mudança tem que vir da base. Como que ninguém viu isso antes? Até eu mesma estou me inserindo nesse meio, porque o dólar fez zoologia, histologia, enfim, né? Eu acho isso, tem que vir da base. Infelizmente, né? Hoje eu sou professor na USP de Ribeirão Preto, onde eu tenho colegas, enfim, maravilhosos, um dos principais polos aí de pesquisa e desenvolvimento nessa área de oral care. Também, mesmo lá, não existe um programa bem estruturado. Se você pega um curso de graduação ou pós-graduação, ou o tema não existe, ou a prevenção está dentro da odontopediatria, ou às vezes está um pouco dentro de biomateriais, mas ninguém aprofunda essa discussão como ela deveria ser. Então, eu concordo com você, eu acho que programas como o seu são uma ótima prestação de serviço para a comunidade como um todo, porque mesmo que a gente toque uma única pessoa que entenda que o que a gente está falando é relevante, vai falar com o colega, vai falar com o familiar, vai chamar a atenção, porque muitas vezes a gente, né, pensa, né, que a gente só consegue atingir grandes populações, mas eu acho que assim, 1% a cada dia, né, 1% a gente vai conseguindo chegar num público maior. Então, eu acho que lutarmos para inserir isso. Eu, junto com outras, pessoas que têm bom trânsito na área da indústria, a gente tem grandes discussões na Anvisa, então a própria Anvisa precisaria mudar a sua regulamentação. Então, o produto de higiene bucal hoje, ele é classificado como cosmético. Cosmético é um produto que ele tem só função de embelezamento. Então, creme dental não deveria estar enquadrado como cosmético, deveria estar enquadrado como um produto com agentes terapêuticos. Então, essa é uma primeira discussão. Segundo, temos que mudar embalagens, temos que mudar bulas, temos que mudar conhecimento do dentista para, na hora de fazer a prescrição, que ele esteja altamente seguro.
é o que você falou. Infelizmente, apesar da Anvisa limitar 1.500 ppm de flúor, você encontra em farmácia alguns cremes dentais com 5.000 ppm de flúor vendidos sem prescrição, que para uma criança vão aumentar o risco de fluorose muito. Pois é. Exato. Então, eu acho que passa por educação, colocar isso na graduação, na pós-graduação, passa pelos órgãos reguladores revisarem as classificações, né? Isso é uma terminologia um pouco técnica, mas assim, a normatização que é a RDC 04, ela é muito pouco específica. Então ela fala, por exemplo, de dose segura de flúor, mas não fala de dose eficaz, que seria no mínimo 1.000 ppm de flúor. Pois é. Então muitas vezes você está comprando um creme dental fluoretado, acreditando que ele vai ter o efeito anticárie, mas você não sabe a quantidade de flúor solúvel. Então eu acho que é complexo, mas totalmente possível. Tem muita gente bacana, né? Muita gente bacana. Assim, ó, eu sei que muita gente te segue, muita gente acompanha esse podcast. Eu vou te citar alguns nomes, tá? Ótimo. Professora Ana Cecília Aranha. Procura aí. Ana Cecília sabe muito, fala sobre esse tema. Paulo Vinícius Soares. PV, amigão de Uberlândia. Paulo Vinícius, ainda fico perdido. Fala PV. Cara, ótimo, cara super competente, uma carreira linda. Professor Camilo Anauati Neto. Esse cara tá em São Paulo. Fera, super, sabe muito, muito sobre o assunto. Professora Maria Luísa Oliveira, tá em Minas Gerais. Professor Jaime Cury, né, aposentado da Unicamp. São pessoas que estão trazendo... Jaime Cury. Muitos anos. Nativa, acabou de lançar um livro super relevante, que chama se eu não me engano, da infância à senescência. Eu falei, professor, eu nem conhecia o termo senescência, mas é ligado à parte, né, da senilidade, né, da parte mais ligada à odontogeriatria. Então já tem muita gente boa trabalhando nisso. Nesse ano em São Paulo a gente vai ter 2 grandes congressos agora no segundo semestre, que é o Abrós e o Index, que vão ser realizados juntos. E pela primeira vez a gente está trazendo a prevenção para o palco principal. Uau! Junto com a equipe do Haroldo Vieira, o Haroldinho. Eu falei assim, olha, por que a gente não traz? Então depois eu diria que essa eu acho que é, sei lá, talvez há uns 10, 15 anos que esse congresso acontece, pela primeira vez no palco principal, o tema prevenção. Então acho que já não é mais um movimento isolado. Que bom. Já tem boas pessoas pensando nisso para a gente mudar. Vai demorar tempo. Milena, eu brinco que assim, ser velho tem pouca vantagem. Ninguém queira ser velho, porque assim, a idade chega. Mas um lado bom é que você acumula experiências. Quando eu me mudei para a Bahia, 1990, né, vindo para cá, e eu amo contar essa história, porque a minha, né, atual esposa, viemos como namorados, ela me levou para um pôr do sol na Barra. Eita! Para escutar um cara tocando violão e pronto. Eu falei, pronto, é aqui que eu vou viver para minha vida toda. E eu montei aqui em Salvador o primeiro curso de pós-graduação em implantes, que era um curso de 4 dias para cá. Naquela época, as pessoas achavam que implante dava câncer, implante dava errado, que era um absurdo alguém falar sobre implantes. Então, toda essa dificuldade, em algum momento eu já vivi, de ser desacreditado, daquelas pessoas que não conseguem olhar um pouco fora da caixa. Né? Exato, te falo, não, Fábio, não, continua fazendo dentadura. Não pode, dentadura é ótimo, funciona bem para uma população específica. Mas comparar uma dentição natural com dentadura... Não se compara. Não pode, a prótese total. Então, não, vamos pensar nos implantes, vamos achar uma solução intermediária. E eu gosto de algumas provocações, sabe, Vilene? Muitas vezes a gente entra em discussões que falam assim, Fábio, beleza, o flúor precisa ser utilizado para todo paciente dentado. Mas e o paciente que não quer usar flúor? Ele tem o direito, concorda comigo? Ele tem o direito, claro. Eu não quero. Qualquer que seja o motivo. Ainda mais tem gente hoje que está defendendo isso, né? Defendendo isso. Então, enquanto pesquisador, enquanto empresário, empreendedor ou dentista, principalmente, eu tenho que ter inquietude de buscar uma opção ao flúor que chegue ao nível de evidência do flúor ou dos fluoretos, seria a terminologia adequada, para os pacientes que não querem usar fluoretos. Então, eu não posso me dar ao luxo, dentro da odontologia preventiva, de criar alguns entendimentos imutáveis, porque tudo muda. Eu tenho que buscar. Vou te dar um exemplo, que é um exemplo muito interessante, que é o seguinte.
tem paciente que ele simplesmente não usa nada que não seja natural. Eu não uso. E são muitos? E são muitos. E eu não posso simplesmente sentar no seu sofá e falar assim, não tem nenhum produto natural que seja tecnicamente bom. Cara, se não tem, vamos fazer? Concorda comigo? Cara, eu não posso simplesmente chegar para o meu paciente e falar assim, olha, você está fora, você está errado. Não, ele está certo. O lado natural dele tem que gerar um impulso em mim para fazer um natural tão bom. Eu vou te falar da New Dental Care. New Dental Care, a gente viveu um paradigma que foi super engraçado. Tem uma escova de dente que eu gosto muito, que é a Curaprox. Acho que todos os dentistas conhecem, é uma empresa maravilhosa. Tem outras grandes empresas, eu não tenho problema nenhum em elogiar todas as empresas que fazem trabalhos maravilhosos. E quando a gente resolveu começar a desenvolver uma escova de dente na New Dental Care, eu falava, caramba, se eu tenho uma empresa que é eco-friendly, New Dental Care, eu não posso usar plástico, eu não posso usar, Sustentável, né? eu tenho que gerar uma escova de dente. Por outro lado, as pessoas que usavam escovas de dente de bambu adoravam, porque é natural, ela é sustentável, mas são horríveis as cerdas. Então eu tinha de um lado Curaprox Performance, zero de preocupação com o meio ambiente, plástico para tudo quanto é lado. Eu tinha de outro lado escovas, empresas fazendo escovas de bambu com uma performance horrível. Qual das duas eu prescrevo? Juntou. É isso, Milene, é juntar. É olhar, vamos fazer uma escova de bambu no padrão Curaprox? Vai ser fácil? Não. Não. Vai ser difícil pra caramba, mas é possível. Então, acho que a inquietude do dentista deve estar em olhar para o seu paciente, entender quem é o seu paciente, como você pode individualizar o tratamento para que você chegue em resultados que sejam diferentes. Gente, eu não sei como eu fui deixando para perguntar o que eu queria saber desde o início. Agora, você tem uma novidade para contar e eu tô assim, ó. Bom, essa é de ser primeiríssima mão, né? Então, isso já é Conta papo que eu fiquei a semana inteira esperando. de amigo. Isso ser Mas é anunciado. isso. A gente vem desenvolvendo esse plano, Milene, já há algum tempo, assim. Como que a gente consegue colocar isso tudo embaixo de um grande projeto? Como que a gente consegue transformar isso num grande projeto, que seria criar um modelo, né, de clínicas focado em alta performance em prevenção. Então, a gente veio juntando pessoas, primeiro, sempre pessoas. Tem alguns assim, autores que eu gosto bastante, leio bastante algumas coisas, que sempre dizem o seguinte, um deles diz assim, bom, se você resolve para onde você vai viajar, tem a figurinha de um ônibus, que eu escolho primeiro quem vai viajar comigo. Então, acho que é sempre essa a história. Então, montar uma estrutura de prevenção de alta performance foi, primeiro, citei algumas dessas pessoas que estão comigo nessa jornada, tem muito mais gente envolvida que era, olha, vamos estudar isso a fundo e montar programas preventivos replicáveis que cada um dos dentistas no Brasil pudesse implementar, porque não tem que funcionar para mim, sabe? Funciona para mim, na minha clínica, investindo um montão. Mas vamos tentar alguma coisa que realmente todos os dentistas brasileiros que acreditarem nisso possam implementar. Então, a gente veio juntando pessoas, plugando tecnologias, né, do fluxo digital, do diagnóstico, dos testes moleculares, dos testes celulares, dos escaneamentos, das documentações, e a gente vai trazer isso para Salvador. Uau. Então, a grande novidade é que, assim, vai ser o lançamento, está previsto para o início de 2026, que a gente lance esse, está perto, esse grande projeto que é trazer para a Bahia uma clínica focada em prevenção de alta performance. Vai ser aqui, né, em Salvador, a gente vai inaugurar, lançar esse primeiro grande projeto. Começamos as obras agora no próximo mês, então já está prontinho e vai ter muita gente bacana. Então vai ser uma casa para uma clínica para receber colegas, Onde que vai para ficar? discutir Itaigara, né, lá no Itaigara, onde eu tenho a clínica, né, atualmente. Então vai continuar no mesmo lugar, vai passar por uma expansão grande, mas em breve a gente vai ter muita novidade aí de treinamento, de posicionamento. Tô querendo anunciar aqui, viu? A gente Olá, já vamos a ser parceiros, né? Mas vai ser, eu diria que, não sei se meu último grande projeto, minha esposa sempre brinca, fala assim,
não me inventa mais nada, né? Mas Ela pensa que você está descansando, você vem com outra não ideia, né? inventa mais nada, mas ao mesmo tempo a gente sempre fala assim, a minha grande sócia, a minha grande parceira, o anjo sobre meus ombros, né? Sempre foi a Que legal. Paula, de acreditar nessas loucuras que a gente faz, mas eu acredito que a minha carreira, ela pode ser fechada com chave de ouro se eu conseguir trazer para a prevenção o palco que ela Que merece. lindo, né? Poder levar para mais pacientes, poder fazer uma odontologia um pouco mais social, para esses colegas que estão em formação, e você, né, trabalha tão bem com esses embaixadores, colegas, muita gente que são influenciadores no seu, né, microsistema, no seu bairro, na sua cidade, ou muitas vezes até em nível nacional, e a gente poder trazer algo diferente. Então, assim, pode ter certeza que a gente vai gravar lá seu programa, Eba. né? E você já são parceiros oficiais do projeto, a gente vai poder falar mais por isso. E não Ótimo. quero, não sei se a gente está já chegando aqui no finalzinho, deixar assim de terminar em reforçar que eu quero ter você no nosso podcast. Oba! Daí a gente tem um podcast da New Dental Care, então eu te espero em São Paulo para gravar com a gente, para falar muito sobre os seus projetos. Que legal. Eu que acho que é muito bacana o nível de informação que você leva, muita gente bacana já passou por aqui Sim. e ainda vai passar o seu jeito inovador de ver as coisas, né? Inova, né? E inova, acho que é bem isso, de olhar e querer um pouco mais, né? Essa elegância, a maneira com que eu fui recebido desde o seu convite, toda a equipe aqui de apoio, a maneira Que massa, né? que me recebeu, e a gente sabe que para funcionar tem que ter muita gente. E assim, menina, eu viajo muito, tenho, né, graças a Deus, muitos momentos aí que eu posso compartilhar com pessoas, mas assim, o carinho com que eu fui recebido aqui é digno realmente de louvor, me senti super bem de estar com você e com o seu time aqui. Oh, muito obrigada. Obrigado, gente, aí de Tá coração. vendo? Ah, vocês estão chiques, tá vendo aí? Deixa eu te falar, que prestígio para Salvador. Então, Salvador vai ser o primeiro polo para esse projeto tão lindo que é uma mudança de paradigma, né? E ser super criterioso na seleção, na escolha das pessoas. Que maravilha, viu? E eu Que senti alegria. assim no coração, Milena, não podia ser em outro lugar. Oh, Tinha que ser Salvador. Salvador me acolheu como filho. Ah, meus amigos dentistas, todos estão aqui, ou a maioria está aqui. Uma carreira, enfim, muito bem sucedida, graças a Deus, em Salvador. Então, sempre assim, as pessoas falam assim, Fábio, você é baiano? Eu falo, sou. Como eu queria ser, eu queria ter nascido, né? Em casa, o único baiano, não baiano sou eu. Então, minha esposa é baiana, tenho 2 filhos, Lucas e Maria Clara, os 2 nascidos aqui em Salvador. Então, assim, eu amo Salvador e acho que tudo que eu puder retornar para a Bahia vai ser pouco legal. frente àquilo que a Bahia me entregou. Então, Que acho que isso é lindo. muito legal. Que legal. Gente querida, olha a preciosidade da conversa de hoje. Deu para perceber a mudança de paradigma, deu para perceber os critérios valiosos dentro da tecnologia e inovação, dando novos rumos para a odontologia. Gente do céu, vocês não podem perder nada disso, por nada nesse mundo. Vem sempre com a gente antes. Olha, eu já esquecendo, me despedir, professor. Que alegria, que prazer enorme, que honra maravilhosa em tê-lo aqui comigo hoje. Me senti muito prestigiada, muito honrada com a sua presença e com essa qualidade maravilhosa de conversa, com esse campo valioso de possibilidades que estão aí sendo colocados à disposição de quem quiser embarcar com a gente nessa viagem, digamos assim, né? Nessa viagem no sentido de trajetória, né? Nessa trajetória, muito grata pela sua presença e Obrigado, Milene, de coração. Foi um prazer estar aqui com você. E eu sempre, para encerrar, assim, eu sempre digo o seguinte: é muito bacana você lembrar de bons momentos e poder curti-los novamente, né? Então, acho que se a gente, né, dentro do seu trabalho, o trabalho que a gente faz, a gente puder impactar um pouquinho sim, de maneira positiva na vida das pessoas, dos pacientes, dos nossos colegas dentistas, muitas vezes uma profissão, alguns momentos solitária, né, dentro de é, 4 paredes, trabalhando ali,
mas é a profissão mais linda que existe, né? A gente vende sorrisos. Então, obrigado. Foi uma honra para mim estar aqui com você. Para mim também. E voltando agora, para eu poder me despedir de maneira adequada, a gente teve esse bate-papo maravilhoso e vamos nos encontrar no próximo domingo, tá joia? Com outro tema também bem relevante, muito interessante e sempre atrelado à ciência, tecnologia e inovação no campo da saúde. Você é o meu grande convidado, vem sempre com a gente e não se esqueça. Inove-se. Se você parou no tempo, tá na hora de começar a enxergar coisas novas, porque a gente precisa colocar o melhor possível a favor do mundo. Tá joia? Um abraço grande. Até a próxima.